Olá pessoal, meu nome é Giovanni Brelotto, eu sou professor tutor do Programa de Educação Tutorial do curso Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Maria e hoje, no âmbito do curso de Google Classroom, eu vou mostrar para vocês como se faz a criação de documentos dentro do Classroom, de documentos do Google Docs, e fazer com que esses documentos sejam compartilhados com seus alunos, indo uma cópia para cada aluno. Então, em vez de ter um arquivo compartilhado, um arquivo único, onde todos editam ao mesmo tempo, a ideia é que o professor crie um único arquivo através do próprio Classroom. Esse arquivo vai ser direcionado uma cópia para cada um dos alunos, e essa cópia vai ficar compartilhada apenas entre cada aluno e o professor. Resumindo, se o professor tiver 10 alunos, vão ser criados 10 documentos a partir de um único, em onde cada documento vai ser de propriedade do professor com compartilhamento com os alunos. Como faz isso? Bom, isso você faz através das atividades. Então lá no menu atividades, onde eu estou entrando aqui agora, é só para deixar claro aqui, eu estou fazendo uma turma demonstrativa. Eu tenho o meu perfil de professor e eu criei 2 alunos aqui, o qual eu controlo os 2 aqui também, então, ou seja, para deixar claro. Então aqui está o perfil do professor, você se baseia sempre por esse logotipo aqui no canto. Então o professor é o que aparece o logotipo aqui da UFSM. Aqui um dos alunos, que é o meu e-mail pessoal. E aqui outro dos alunos, vou botar aqui no mural aqui também, e como aparece com a letra E aqui especificamente. Então tem um professor e 2 alunos, exatamente esses que aparecem aqui no menu pessoas. Então a ideia é mostrar que esse professor aqui vai criar uma atividade com um único arquivo, e esse arquivo vai ficar compartilhado com esses 2 alunos, uma cópia com o primeiro, uma cópia com o segundo, e se tivesse 10 alunos aqui, cada um deles com uma cópia independente. Então vou lá para o menu professor, onde eu estou aqui, atividades, e vou criar uma atividade. Nessa atividade eu vou chamar aqui de documento compartilhado. Não vou colocar instruções, porque enfim, não vem ao caso. Lembrando que essas outras opções aqui são configurações da própria atividade, como pontuação, data de entrega, tópico, etc e tal. Eu não vou entrar nesse quesito aqui, porque não é o foco. Notem que eu poderia fazer uma atividade para o Eric, depois fazer uma atividade para o Giovanni e para cada um deles. Mas óbvio, se eu tivesse 50 alunos, eu não vou fazer uma atividade para cada um deles. Não vou criar um documento para cada um deles e compartilhar uma atividade individualmente para cada um. Então, nessa maneira aqui, nós vamos fazer uma única atividade, e essa atividade então vai se propagar para todos os alunos individualmente. Como faz? Através do menu Criar. Então aqui no menu Criar, são 5 tipos de documentos, onde eu vou mostrar com documentos, mas se vocês fizerem com apresentações, planilhas, desenho ou formulários, vai ser exatamente o mesmo processo. Quando clica-se nessa opção, depois de clicar em Criar e em Documentos, vai abrir literalmente o editor de Google Docs. Esse editor já vai sair com um arquivo vinculado à minha turma do Classroom. Ou seja, se eu voltar para a minha turma do Classroom, notem, já está aqui o arquivo criado que está sem título. Eu vou batizar aqui, vou dar um título aqui para ficar um pouco mais, para sair desse título sem título, basicamente, que é o que está escrito aqui, documento sem título. Vou colocar doc compartilhado. Então, ou seja, esse vai ser o nome do arquivo que cada aluno vai receber. E aqui, pessoal, aqui vocês podem fazer o que vocês bem entender. É um documento padrão Word, onde eu posso colocar um cabeçalho, eu posso colocar o que eu quiser. Por exemplo, eu vou ser bem simplista aqui no caso. Eu podia até copiar, colocar uma prova inteira aqui dentro, ou seja, todas as questões, 1, 2, 3, 4, e o aluno tem que responder aqui dentro. Quem define isso são vocês, docentes. O docente tem aplica a metodologia que achar melhor. Aqui eu só vou, para exemplificar como funciona, eu vou colocar aqui nome, matrícula e e-mail. Então vamos supor que fosse o cabeçalho de uma prova. E depois teria a questão 1. Qual a capital do Brasil? Melhor, só para deixar bem certinho. Qual é a capital do Brasil? E 2. Qual é a capital do Rio Grande do Sul? Perfeito. Então, ou seja, só isso aqui. Claro, não vou entrar em formatações e nada, porque isso eu acredito que você já tem conhecimentos, negrito, itálico e tudo mais. O mais importante é, eu vou fazer essa única prova, vou chamar assim, ou esse único documento aqui vinculado ao meu Classroom. Lembrando que no Google Docs não é necessário fazer salvamento, porque ele já vai salvando aos poucos. Então, vou voltar lá para a minha turma. Alguém pode perguntar, poxa, mas você não fez a troca do nome aqui? Sim, eu fiz a troca, só que como eu não dei um refresh nessa página aqui, não foi atualizado ainda. Vocês vão ver que logo em seguida esse nome vai ser atualizado. Esse retângulo, vou chamar aqui, pessoal, é um retângulo que está vinculando aquele arquivo que eu acabei de editar aqui com o arquivo, com a aula e a barra turma que está sendo criada. Notem que nessa opção aqui do lado, nós temos exatamente, é como se fosse uma gestão simplificada do Google Drive.
Então, ou seja, o Google Drive já traz 3 opções para esse tipo de arquivo. A padrão é, os alunos podem visualizar o arquivo, ou seja, eles vão ter acesso ao arquivo, mas não vão poder fazer edições. Então, se eu manter essa forma aqui, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma única publicação de uma atividade, chamada aqui documento compartilhado, que vale 100 pontos, vou botar aqui sem nota para não, enfim, como se fosse só uma explicação. Os alunos podem abrir esse arquivo, eles vão ter acesso a esse conteúdo aqui, mas não vão poder fazer nenhuma edição. Simples assim, eles só podem ler, que é justamente o padrão, o perfil que o docente está criando aqui. Agora, se o docente entrar por essa opção, os alunos podem editar, o que vai acontecer? Nesse caso agora, todos os alunos vão ter acesso a esse mesmo arquivo, é um único arquivo para todos os alunos, e todas as modificações que um fizer, os outros vão ver assim por diante. Então, ou seja, é como se vocês colocassem um exemplo, chamassem todos os alunos para o quadro, dessem um giz para cada um, e cada um pudesse fazer a anotação que bem entendesse em qualquer lugar do quadro. Aqui é a mesma coisa, qualquer aluno pode escrever, pode apagar, pode renomear, pode fazer exatamente qualquer atribuição dentro do documento, porque eles são, de fato, editores do documento, porque o professor passou essa permissão aqui. Então vai ser um único arquivo para todos os alunos. Agora, a terceira opção, que é exatamente o objetivo aqui dessa aula, é fazer uma cópia para cada aluno. Ou seja, o que significa isso? Quer dizer que o próprio Google, usando o Drive, o Classroom e o Docs, vai gerar um único arquivo para o professor com o aluno Giovanni. Depois vai criar desse mesmo arquivo aqui um outro arquivo, uma cópia dele, e vai compartilhar especificamente com o aluno Eric e com todos os demais alunos que estiverem no menu Pessoas. Então, quando vocês selecionam essa opção aqui, cada aluno vai receber o seu arquivo. Ou seja, o que ele modificar, os outros não verão. Assim como ele não vai ver as modificações dos outros. Dessa forma, vocês garantem com que cada aluno tenha apenas um único arquivo. Então, vou fazer a criação da atividade, garantindo que já está uma cópia para cada aluno, e vou criar a atividade especificamente. Notem que ele está me avisando aqui que a atividade não foi incluída na nota geral, que é a categoria da nota, porque nessa turma aqui eu botei categoria para demonstrar em outro exemplo. Não vou me preocupar com isso, até porque ela não vale pontos, então não tenho por que fazer cálculos. Então sempre presta atenção nos avisos que o Classroom está dando, porque às vezes pode ser um lapso que vocês esqueceram de fazer. Nesse caso eu não fiz de propósito, mas podia ter esquecido. Notem que a atividade ficou criada aqui, então está lá, estou no menu do professor, entro em atividades e está ali a atividade que foi criada, eu posso inclusive ir lá editar ela especificamente. Vamos ver o que acontece para cada aluno. Eu vou para o primeiro aluno, que é o aluno Giovanni. Então aqui está o aluno Giovanni, ó, já me vem um aviso, ó, o mural foi atualizado. Se eu atualizar, o que vai aparecer? Deixa eu terminar o refresh aqui no caso. Terminando a atualização, perdão pela internet está um pouco lenta aqui no caso. Ok. Vamos lá para a atividade. E aí, aqui está. Apareceu. Lembrando, pessoal, quando vocês entram nas atividades, aquelas que estão sombreadas são aquelas que já foram concluídas. As que estão em coloridos ou negritos, por exemplo, como aqui a turma está com cor cinza no caso, cinza escuro no caso, vamos deixar claro que ela é uma atividade que não foi feita. Quando o aluno entra aqui, eu vou direto para ver a atividade, note o que aparece. Foi criado um documento, note o documento que foi batizado lá foi chamado de doc compartilhado. O documento que veio para esse aluno é Giovanni Hubert Brelotto, mais alguma coisa, nota que aparece 3 pontinhos, mas eu botando o mouse em cima aqui, deixa eu reposicionar aqui só para ver se volta, aqui ó, Giovanni Hubert Brelotto, traço doc compartilhado. Ou seja, o Google Drive pega o nome do aluno, da conta Google que ele está vinculado àquela turma, traço nome do arquivo que foi criado. Então, foi criado para cada aluno, o nome desse aluno, traço o nome do arquivo que o professor salvou. Para o aluno Eric, o que aconteceu aqui também, vamos lá para as atividades, está aqui documento compartilhado, vou lá para ver a atividade, mas aqui já apareceu, ó. Posicionando o mouse em cima, Eric Cartman traço doc compartilhado, porque o nome dessa conta aqui é Eric Cartman. Ou seja, o Google automaticamente pega o nome de cada aluno e vai criar um arquivo para cada um deles. Vamos ver o que aparece quando o Giovanni, o primeiro dos alunos, clicar nesse arquivo aqui especificamente. Então, ou seja, vai carregar aqui. Notem que ele está com o perfil de aluno, não é o perfil do professor, que o perfil do professor é um ícone da universidade. Então vamos dizer aqui que eu vou botar aqui o nome Giovanni, matrícula 12345, e-mail @bbb.com, capital do Brasil, Brasília, capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E pronto, terminou a edição, salvei, não precisa salvar, né? Basta para editar que ele já faz o salvamento automático e o Giovanni fechou.
E agora o Eric, nota agora eu estou no perfil do Eric, quando ele clica no documento, ele vai abrir o documento dele. Então estou no perfil do Eric, notem que as edições que o Giovanni fez não estão aqui, ou seja, é um novo documento, quer dizer, uma cópia, na verdade, do documento que o professor criou, que ele vai colocar aqui o nome, Eric, matrícula 54321, e-mail bbb@aaa.com. E aí vai responder qual a capital do Brasil, São Paulo. Lembrando que isso aqui não tem correção automática nem nada, né, pessoal? É nada mais do que um documento que depois vai ter que ser analisado pelo docente. E aqui, Santa Maria. Terminou a edição, fechou. Notem, um aluno, o Eric tem o seu documento, o aluno Giovanni tem o seu documento. Se o Giovanni clicar novamente no arquivo, ele vai ter acesso a tudo que foi feito a partir da última edição, ou seja, já com o nome dele, matrícula, e-mail e as respostas, ele pode reeditar, enfim, se o professor garantiu esse direito a ele. E o que aparece lá para o professor? Bom, se o Giovanni tem o seu arquivo, o Eric tem seu arquivo, o professor vai ter que ver 2 arquivos, certo? Certo, exatamente isso. Então, se aqui eu voltei para o menu professor, então, ou seja, estou na conta do professor agora, indo lá na atividade, notem que aparece aqui, foram 2 trabalhos atribuídos. Por quê? Porque eu passei para os alunos e os alunos ainda não responderam, eles começaram a edição. Quando forem ver a atividade, o que vai aparecer? O que vai aparecer para o professor? Notem que se ele está marcando todos os alunos, que por padrão já começa selecionado todos os alunos, ele vê 2 documentos. Se eu for no Eric, está aqui o documento do Eric. Se eu for no Giovanni, está aqui o documento do Giovanni. Se tivesse mais um, está aqui o documento, estaria ali o documento do próximo. Quero ver todos os arquivos enviados, clico aqui em todos os alunos. Por que os trabalhos estão atribuídos e não estão entregues se os alunos já editaram? Porque eles apenas editaram, eles não concluíram. Lembrando que um aluno, para concluir uma atividade, ele tem que fazer o envio para o professor. Como se faz isso? Entregar. Então, ou seja, vamos mostrar assim, por exemplo, o Giovanni vai entregar e o Eric ainda não. Então, o Giovanni, quando clica em entregar, ok, ele avisa, ó, o anexo vai ser enviado para o professor. Na verdade, o professor já tem acesso a isso, mas só estou confirmando para o aluno. Entregar. Demora uns instantezinhos, perfeito. Agora já apareceu como devolvido. Lá no Eric aparece como atribuído. Então, um aluno, quando enxerga atribuído, significa que o trabalho foi atribuído a ele e ele ainda não fez. Um aluno, quando vê o devolvido, quer dizer que ele já fez a devolução, ou seja, ele respondeu para o professor e devolveu. Voltando ao perfil do professor, atualizando aqui a página, só para mostrar como fica, vão ficar cada um deles em uma posição diferente. Um deles em entregues e um deles em atribuído. Por que o nome do Giovanni está aqui? Porque o Giovanni clicou lá na opção, voltando para a conta dele, enviar. O Eric ainda não o fez. Então, pessoal, por mais que os alunos editem os arquivos que vocês criaram com eles para fazer a edição compartilhada, não quer dizer que eles terminaram. Então, sempre deixem claro para os alunos, terminaram a edição, cliquem em, no caso agora do Eric, em entregar. Que aí sim o professor recebe a notificação que o aluno finalizou. Porque enquanto ele estiver editando, automaticamente o professor não vai ter noção. Claro, o professor pode abrir, por exemplo, vem o professor aqui, clico no documento do Eric, estou com a conta de professor aqui, por exemplo, o Google Docs está aberto aqui no caso, estou fazendo a leitura do documento. Então, ou seja, o que o Eric colocou lá, número de matrícula e tudo mais, eu estou vendo, nota que eu estou no próprio ambiente do Classroom. Ele abre o Google Docs dentro do Classroom. Por quê? Porque o documento criado entre eles é do Google Docs. Então, ou seja, não precisa abrir numa nova janela. Então, ou seja, tudo que for feito aqui, na verdade, vamos supor que o professor colocasse aqui um aviso, vou botar aqui só um aviso assim, ó, correto. Quer dizer, na verdade não está correto, né? Errado. E marcasse aqui, nota que ficou em verde. Por que ficou em verde? Porque o professor está fazendo alguma coisa no documento que é do Eric. Então é como se fosse para o Eric saber que de fato aquilo está acontecendo. Então, sei lá, botar numa cor, cadê as cores aqui? Ficou menorzinho e apertado. Cor do texto, vermelho. Então, ou seja, fechar aqui, então seja o documento do Eric, vamos voltar lá para o Eric clicando aqui, então vou abrir uma nova aba com edição, então supondo que o aluno estivesse na casa dele, então seja, está aparecendo aqui efetivamente o que o professor colocou de comentários, especificamente aqui, então seja, ele consegue visualizar exatamente a posição. Aqui apenas, tá, estava demorando para carregar aqui especificamente. E notem que apareceu exatamente quem fez, ou seja, como é uma edição colaborativa, então o Eric, que é quem está abrindo aqui, e o professor, notem que parece que o professor está online ao mesmo tempo aqui, então, ou seja, o Eric consegue ver o que o professor fez de comentários e a partir dali ele pode arrumar ou não o texto. Então, a partir de agora, vira uma edição literalmente colaborativa, pessoal. É trabalhar com o Google Docs compartilhado, ou seja, o professor
através dessa tela, está vendo o documento, o Eric, através dessa tela, está vendo o documento também. Professor, notem que ele está dentro do Classroom, né? Ou seja, ele poderia ter aberto o documento especificamente no próprio Google Docs, mas o Classroom, por estar integrado, permite a edição do documento aqui dentro. Então, dessa forma, voltando exatamente lá à tela principal da atividade, ou seja, o professor consegue ver todos os documentos abertos, ou seja, clicando em todos os alunos, então ele vê o documento do Giovanni, do Eric e tal, que ele criou lá nas configurações, voltando para a opção de editar atividade, então refazendo, criar documentos, se quer fazer uma apresentação, uma planilha, ou desenho formulários é o mesmo processo, então criar documentos, e depois aqui no Classroom vai ter que atribuir a opção cada aluno receberá uma cópia. Notem que, uma vez criado, agora eu não consigo mais editar. Ou seja, agora eu não consigo dizer agora os alunos vão ter a mesma cópia para todos, ou apenas visualização. Porque eu já fiz o compartilhamento, eles já aceitaram o compartilhamento, ou seja, agora eu não tenho nem como excluir, porque os alunos já têm acesso àquele documento. Então, portanto, tenham ciência disso, por exemplo, para não se arrepender posteriormente. Vocês podem, obviamente, excluir a atividade, ok, não tem problema, mas o documento vai continuar com os alunos ali também. Então, espero que tenha sido útil. Mais uma vez, uma das recomendações que nós temos passado a todos os nossos alunos dentro das turmas do curso que nós estamos passando é: tenho uma turma de testes, exatamente como essa minha aqui, ou seja, essa turma é só uma turma de teste, onde eu tenho meu perfil professor, tenho meu perfis de alunos, que sou eu que controlo, então geralmente eu tento mostrar, fazer especificamente aqui internamente para ver como funciona, sempre quando eu tento fazer uma coisa nova, na qual não estou acostumado, quando eu tenho certeza que está ok, então vou lá para a minha turma real e passo para os alunos reais da forma como melhor fica dentro daquele meu objetivo dentro do Classroom. Portanto, testem, ou seja, pratiquem, porque enfim, Classroom é um ambiente simples, entretanto, tem umas particularidades que às vezes podem dar problemas, principalmente quando você pensa em integrar o Classroom com as demais ferramentas Google, como o Google Docs, no caso aqui, ou qualquer uma das demais ali existentes na plataforma Google, ou seja, desses aplicativos disponíveis aqui nesse caso. Qualquer dúvida, pessoal, coloque aqui nos comentários da turma. Um abraço e até o próximo vídeo.